Shalom, shalom a todos. Em nome de Yeshua, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A qual eu estou fazendo esse vídeo e eu quero explanar sobre um assunto. Já tem um tempo aí que eu quero falar sobre isso e eu estava procurando esse livro que eu tive que estudar, ler ele para terminar meu segundo grau, meu nível médio. E minha cunhada tinha, eu achei esse livro na casa dela que ela tinha. Eu lembrei dele, eu peguei e trouxe. E um assunto que me chamou muita atenção, eu procurei, está aqui. Eu vou mostrar aqui a capa do livro, ok? Esse é o livro. Bom, aqui na página 177, deixa eu ver se vai dar para vocês verem, mas tá falando de ideologia, né? Cultura, essas coisas. Mas tá aqui na página 183, para vocês prestarem bem atenção, tá escrito dominação e controle. Me chamou muita atenção na época e eu encontrei esse livro, lembrei dessa parte e muito tempo eu procurava e esses dias por acaso eu encontrei essa parte, já abri direto nela e é onde eu queria, que fala aqui, ó, de um pensador italiano chamado Antonio Gramsci, que analisa a questão como base no conceito de hegemonia, palavra de origem grega que significa supremacia, preponderância, e no que ele chama de aparelhos de hegemonia. Vou dar uma explanada aqui. O assunto ele é extenso, mas o foco do que o livro trata aqui é como que as mentes que dominam, as classes dominantes, elas dominam as classes menos favoráveis, as classes que são dominadas, né? Então há dois tipos de mente: as mentes que dominam e as mentes que são dominadas. E aqui fala como que eles fazem, os mecanismos utilizados. Aqui fala da rádio, usado por Hitler para implantar uma ideologia. Fala da televisão, que é o método mais eficaz, e cita que algumas pessoas consideram a internet, mas na internet você ainda tem a opção de escolher, de inquirir, de pesquisar. A televisão ela não te dá esses mecanismos, você tem que aceitar o que eles colocarem do jeito que eles colocarem, tá? E muito me chama atenção nisso. Hoje, como estudante de direito, estudando a introdução ao direito, né? O direito consuetudinário que dá origem a todo o ordenamento jurídico. Esse direito consuetudinário nasce da cultura, dos costumes que vêm da sociedade. A sociedade é formada por famílias, né? Hoje que tentam desmembrar e tentam desfigurar essa imagem, né, da sociedade sendo construída pela família. Mas tanto os povos quanto a nação brasileira mesmo, né, depois de os índios, vem os portugueses, depois tem a questão dos espanhóis, tem migração de italianos, né, e compõe os negros, né, os africanos, e compõe todo o nosso povo. A base que sustenta a sociedade sempre foi a família, e até hoje. Porque, né, esses dois tipos de mente, dominante e as dominadas. Então o que a dominante faz? Utiliza desses mecanismos para dominar a sociedade. Isso é um assunto muito, até chega a ser perigoso você tratar, libertar essas mentes
para a verdadeira realidade da nossa sociedade. Então realmente é isso que acontece. O livro trata disso, né? São informações. Então, por que eu citei o direito, citei o livro, né? E com certeza tudo isso está dentro da Torá, da Bíblia. As questões que estão nascendo no nosso meio, temos questões de aborto, temos questão da ideologia de gênero, e como que faz para implantar, para impor essas coisas? É desse jeito. O direito consuetudinário nasce da cultura e dos costumes. Se joga na sociedade esse costume, posteriormente ele vai entrar como uma causa legal, entra na nossa Constituição. Vai ter pessoas, e tem pessoas, né, na política para lutar por isso, e para mostrar que a sociedade está aceitando. É isso que a sociedade porque foi transformada desse modo para ser aceita e virar um artigo da nossa Constituição. Então, isso é interessante, esse estudo, e Baruch Hashem, glória a Deus por isso, que Deus tem me permitido, e não sei porque minha mente pensa por esse lado, dessa forma, né, que é engraçado que a gente vive uma realidade tão fora dos padrões de realidade realmente que Deus nos mostra. As pessoas fingem, as pessoas criam ambientes, né? Informações são criadas, manipuladas, e isso é jogado dentro da sociedade. E quando isso vira costume, com certeza, aí tem nas mentes mais menos informadas, você sempre vai falar: não, mas não existe lei. Não existe lei, né? O que falta pessoas para trabalhar, para fazer assim como existe a Bíblia, existe a verdade, existe a Torá, como já foi falar na sinagoga aqui de Belo Horizonte, na Har Zion, sobre uma época que o judeu vai se levantar assim. Eu vejo esses judeus já em Israel pregando Yeshua, voltando para a sua posição ao qual Deus os quer, para ser luz verdadeiramente, para ser sal dessa terra, tá? E nós temos qual que é a situação no Brasil: milhares de igrejas, milhares de doutrinas, que uma se conflita com a outra. Aí no direito você estuda essas coisas, né? Questão de antinomínias, são as lacunas, ou quando falta a lei, ou então as leis se conflitam, né? Uma fala que pode, outra fala que não pode. Como é que faz? Aí tem que vir uma lei que regulariza. Em tal lugar pode, em tal lugar não pode, entendeu? Somente nessa ocasião pode, naquela ocasião ali não vai poder. Então, isso para mim é alarmante. Então as igrejas, você vê muito isso, cada uma cria sua doutrina, e vira, infelizmente tem esse conflito, e vira uma competição entre elas para ver qual que está mais certo. Então tem que levantar esses judeus, não é qualquer judeu, mas são judeus que voltam a Yeshua e voltam a sua posição diante de Deus como servos, para colocar essas coisas em ordem, para colocar o reino de Deus na terra e mostrar o que realmente é o reino de Deus, que não é essa bagunça. O Espírito Santo, quando falava em um, falava em outro, não importava a distância que tivesse. Então o Espírito Santo age dessa forma, com ordem e com decência. Então isso precisa colocar ordem. E precisamos de ordem na sociedade, porque essa ordem começa dentro da família. Então, desconfigurar o padrão da família é a forma de desestruturar toda a sociedade, impor o que eles querem, distorcer, e isso vai chegar
também no poder, né, que está sobre o povo. Aí, querendo ou não, todos estão submissos, estão sujeitos a esse poder. Então, qualquer delito que você cometer, tem o direito penal para te cumprir. Qualquer taxa tributária você deixa de pagar. Ao poder coercitivo do Estado que vai vir sobre você para te fazer, de certa forma, pagar, para te não impulsionar, não é a palavra que eu quero falar, mas te fazer você cumprir aquela obrigação, né? Tem os direitos e os deveres. Então todos estão sujeitos. Devemos colocar a cabeça no lugar e ver que realmente isso faz parte da nossa vida. Nós fazemos parte dessa sociedade. Ter uma vida de sofá, só de diversão, não faz de nós pessoas melhores. Então é nossa responsabilidade, assim como é dito em Israel, que o judeu é responsável pelo outro judeu. Então, se tem pessoas ainda sofrendo nesse país, passando fome, passando injustiça, se o ímpio está governando, então, como servos de Deus, não podemos descansar, fazemos parte disso, né? Então, não podemos ser omissos. Até estudando direito você estuda sobre isso, né? Porque até a ação e a omissão. Se omitir, você vê que está errado, mas se omite. Não quero mexer. Eu prefiro, tem um ditado aí muito comum, que é: ou você prefere ter paz ou ter razão, né? Então, às vezes numa discussão, você estando certo, é melhor você escolher estar errado para viver em paz. Mas verdadeiramente não é dessa forma, né? Senão os apóstolos não tinham arrumado tanta confusão, o próprio Yeshua não tinha arrumado tanta confusão naquela época para impor uma verdade que é um benefício para o povo, é um benefício para as nações, para a vida em sociedade, né? Então essas pessoas, com certeza, sobre esses poderes também, essas autoridades, há espíritos que influenciam. As pessoas são cegas pelo poder, pelo dinheiro, pelas vantagens para ter uma vida, né, segura, bem estabilizada, sem trabalhar, né? Nós vemos muito, temos exemplos que gente que vai uma vez ou outra lá, ganha salários muito altos, né? São cargos comissionados e todo mundo quer isso, né? Ninguém quer trabalhar. Eu vejo novas pessoas chegando, uma nova mentalidade chegando à política, e peço a Deus que isso não seja só uma maquiação, mas que seja a verdade, que sejam pessoas influenciadoras, né? Igual tem um deputado estadual que fez um vídeo aí que em um ano que ele economizou, que ele não gastou dos benefícios públicos, daria para comprar uma Ferrari de 1 milhão e pouco em um ano. Então, juntando todos os políticos, quanto que não dá, são gastos aí dos cofres da máquina pública, que deveria voltar em benefício para o povo, e esses políticos não estão nem aí com a Dona Maria, o São José, que está com problema de saúde, às vezes por uma má alimentação, que somos escravos da indústria também, né? Forçam a gente a comprar cada vez mais produtos industrializados, e está lá no hospital, muitas das vezes morrendo, né? Morrendo com a doença do coração, às vezes um vírus, mas estão lá, precisam de profissionais para cuidar da saúde, não tem, porque esse dinheiro são direcionados para a boa vida dessas classes. Então, eu quero que abrangemos nossa mente, nossa compreensão. Eu mostrei o livro, é um texto maravilhoso. Quem conseguir achar, eu acho fundamental para quem quer ter uma mente expansiva na compreensão de mundo, para poder, não apenas para você, para sua família, né? Para você ser
uma célula no meio desse mundo, dessa vastidão, e faça diferença. E vai fazer diferença. Você vai deixar um legado. Pessoas que vão te ouvir, que vão confiar em você, você vai estar mostrando e vai levar não apenas em palavras, mas sim em exemplo de vida, né? Então, essa pequena parte, tem muita coisa, mas eu quero pegar exatamente isso. Mente dominante, mente dominada, meios de comunicação que são usados, muita mentira, né? Como o assessor de Hitler, ele colocava uma mentira repetida várias vezes, vira uma verdade realmente, são mentiras repetidas aí há séculos, aí estão impostas como pilares bem fortificados, e se você for mexer nesses pilares, há um exército grande para lutar contra você, para que você não faça isso. Na nossa educação, há outra coisa, nas escolas, na educação, na formação da criança. Então, esses pensadores já viam isso há muito tempo, coisa de séculos e séculos, e algumas coisas lá da época de Platão, na época lá antes de Cristo, antes de Yeshua, essas pessoas já sabiam essa forma de moldar a sociedade, e esses pensadores, eles falam sobre isso nas escolas, onde são mais trabalhadas essas ideologias, são implantadas, né? E não aceitam discussão, não aceitam outra opinião, é só o que eles impõem. Tá, minha esposa, ela trabalha em escola, ela é atendente de apoio, ela praticamente dá aula na escola, ela trabalha com deficientes, né? É o surdo, né? Que não aprendi que não existe mudo, a pessoa produziu o som e não é mudo. Ele não consegue falar porque não ouve, então ele não consegue reproduzir os sons que nós usamos na nossa fala, então eles são surdos. E ela trabalha, né, com inclusão, essas coisas. Ela vê o que acontece dentro das escolas, são totalmente autoritários, não aceitam outra coisa que não seja aquilo que eles já impõem, que eles já colocam. Se você não aceitar também, aí acaba arrumando briga. Então, muito interessante. São coisas que Yeshua, ele explica com certeza assim, de uma forma bem discreta, bem sucinta, o que ia acontecer nessa época, como ia estar as pessoas, a formação das pessoas. Isso começa desde pequeno. E eu quero já aproveitar, o vídeo está um pouquinho grande, mas eu quero aproveitar aqui para falar da nossa educação, que não é boa. Eu vim de uma escola pública que ainda posso falar que eu tive um bom ensino. As pessoas que tiveram lá, eu vejo a diferença, mas muitas escolas não têm um ensino que lance esses alunos no mercado, que prepara esses alunos. Aí a pessoa sai de estudo nível médio, tem que fazer um cursinho para poder prestar um concurso. Sai da faculdade, tem que fazer um cursinho para fazer uma OAB, ou uma PRF, uma PF, um tribunal, um delegado federal, um delegado mesmo que seja da Polícia Civil, tem que fazer um cursinho porque não recebeu uma boa preparação da própria faculdade. E isso vem desde de pequeno, e também da família que não ajuda. Hoje a educação mesmo familiar está muito a desejar. E o povo que se levanta para ser luz, para ser sal, Deus dá obrigação, dá obrigação para o pai e para a mãe estar educando essas crianças, para que sejam adultos de sucesso e venham a ter aproveitamento bom também dentro dos colégios e das faculdades, beleza? Então, é só isso que eu quero falar por hoje. Se você tiver algum comentário, acrescentar, coloque, para poder enriquecer o nosso assunto. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.